Episódio 2, Mutant Liberation Front. Aqui eu vou me permitir ficar puto ligeiramente, ok? Não com o episódio, mas como as pessoas entenderam de fato. Você é Charles Xavier, ok? Você é o mutante, seu telepata mais pica das galáxias, seu mais foda, seu mais poderoso do universo. Você tem um computador, uma máquina que deixa você ainda mais forte do que você já é. Você pode literalmente escanear o planeta inteiro para achar os mutantes. Aí você descobre a existência dos Morlocks. Você sabe que eles estão lá. A Calisto não é muito mais nova do que a Tempestade. E a gente sabe que o professor teve o primeiro contato dele com a Aurora no Egito, quando ele foi lutar contra o Farouk, né? Contra o Rei das Sombras. Então, se elas têm mais ou menos a mesma idade, a Tempestade ali com ele já sabia da existência da Tempestade já na época, isso é retroativamente contado, né, mas já na época da primeira geração de X-Men, dos 5 originais, né? Ele simplesmente, conscientemente decidiu que ele não ia trazer os Morlocks para a mansão para serem protegidos. Nossa missão é proteger os mutantes que são temidos e odiados por uma humanidade que não os entende. E ainda assim, ele deixa os caras apodrecendo nos esgotos de Nova York. Por quê? Porque eles não têm a aparência certa. Lembremos que os Morlocks são os mutantes que, como eu já disse, eles têm deformidades, ou a mutação deles provocou alterações físicas neles que eles não podem passar por humanos. E exatamente por isso o Xavier decidiu deixar eles à míngua, enquanto ele escolhia o Warren Worthington, um menino louro bonito, a menina ruiva, o Scott, que é só botar um óculos, um visor nele, né, que tipo, ele passa como um ser humano absolutamente normal. Primeira geração de X-Men, todo mundo muito bonito, né, muito branco. A segunda geração de X-Men, o único ali mais fora da caixa é o Nightcrawler, né, o Noturno, mas um indutor de imagens e tá resolvido, ele passa como um homem branco. Percebem qual que é o meu problema? Enquanto isso aqui, mano, no primeiro dia do Magneto como diretor da escola Xavier, no primeiro dia, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás dos Morlocks para proteger eles, mandar eles para Genosha, para Nação Mutante. Eu espero muito que eles usem Genosha aqui da forma que Krakoa foi utilizada anos depois, né? Mas é mais provável que a gente vai ter momentos mais tensos, né? Porque Genosha, não nos esqueçamos, foi completamente exterminada, 16 milhões de mutantes mortos por 2 mega sentinelas, enviados para lá, entre outras forças, pela irmã do Professor Xavier, né, Cassandra Nova. Longa história, maravilhosa, é a fase do Grant Morrison. Os diálogos desse segundo episódio, pela mãe do guarda, Magneto entregando linha depois de linha. Eu separei aqui a forma como ele diz coexistence, né? Quando ele fala a respeito tipo do sonho do Xavier. Mutant human coexistence. O jeito como ele força a barra, como se estivesse torcendo a faca, chamando eles o tempo todo de My X-Men. My X-Men. Né? Inclusive, eu sou particularmente especial por perceber isso. Ou talvez seja porque a imagem do Magneto mais forte que eu tenho na memória é o Ian McKellen nos filmes, mas vocês pegaram um queer code forte no Magneto aqui? Sabe? A Jubileu se referindo a ele e o Xavier como ex-besties. That's Magneto, the professor's ex-bestie. A luva até no topo do braço, a retórica dele, né? Muito, eu não sei que adjetivo utilizar aqui, mas eu diria empolada, talvez muito sofisticada, talvez, né? A vampira usando o termo he loved you, e ok, como amigos, você pode ver apenas que eles eram muito amigos uns com os outros, mas... But you were worried if you still felt how much he loved you, you wouldn't be able to go through with your crusade. Em se tratando dos X-Men, em se tratando dos X-Men, sounds so queer, so lovingly queer. Eu não sei, eu fiquei com essa impressão. Talvez eu esteja vendo demais. Eu nunca tive um gaydar particularmente bom, não sou bom pra detectar essas coisas, mas aqui... Até porque, né? Nos quadrinhos, né? Quem sabe, sabe. Não apenas Magneto, quando o Executioner ele tá espancando o Ciclope,
lá no prédio da ONU, e ele fala: "Know what I hate about your kind? You act like you got it so bad. Normal people have it hard too, harder. We just have the dignity not to whine about it. You see, it's the whining. I hate your whining just as much as I hate you." O que ele tá dizendo basicamente é acusar os X-Men de fazerem muito mimimi. Novamente, os criadores do desenho não estão sendo sutis. Ou os dois discursos finais do Magneto, né? O que ele dá para as pessoas julgando ele, né? Que ele diz que tipo, ele estava só protegendo a raça dele do mesmo jeito que os humanos estão se protegendo, e foram os humanos que construíram robôs gigantes para caçar mutantes, construíram colares para tipo reduzir o poder dos mutantes, né? Impedir que eles sejam eles mesmos, e que fundamentalmente criaram homens como Executioner, e a mentalidade que levou ele a usar uma arma o que nos leva ao evento do final do segundo episódio, que roubou os poderes da Tempestade, como aconteceu nos quadrinhos. E ainda que na versão do desenho é um pouquinho mais light, porque nos quadrinhos quem criou essa arma foi um mutante, né? Foi o Ford. A ideia inicial era usar essa arma contra uma raça de alienígenas. Longa história, vocês não precisam se preocupar com isso. Eles decidem usar essa arma contra mutantes. Nos quadrinhos eles vão usar contra a vampira, porque eles acham a vampira super, super poderosa, né? Só que, como aconteceu nesse episódio, a Tempestade se coloca entre ela e o Tiro, e o resultado é o mesmo, né? Ela perde os poderes. E enquanto lá foi um mutante, então você pode dizer que o elemento do colaborador, né? Do cara construindo as armas que vão ser usadas contra o próprio povo dele, né? Mas isso não tá aqui literalmente, mas o Magneto fala, né? Que o Xavier usa os X-Men e que tipo, ele foi caçado por humanos, o Magneto, né? Falando, ele foi caçado por humanos, depois ele foi caçado por aqueles que foram caçados por humanos, né? Se referindo aos X-Men, né? Porque é aquilo que eu falei no começo, né? Os X-Men se vendem como um discurso revolucionário, mas na verdade eles são contra-revolucionários. O que é um contra-revolucionário? É alguém que quer manter o status quo. O que é um revolucionário? Alguém que quer quebrar o status quo. A Irmandade de Mutantes são revolucionários. The Mutant Liberation Front, eu não lembro como ficou em português. Apesar de ser um grupo falso, né? De ser um grupo daquele clone evil do Cable, eu esqueci o nome dele. Eles se vendiam como um grupo revolucionário, mas a Irmandade de Mutantes de fato era um grupo revolucionário. Os X-Men não, eles são contra-revolucionários, porque o que eles estão fazendo na verdade é manter o status quo. E não nos esqueçamos, Xavier é um assimilacionista. Xavier é alguém que acredita que tipo, você pode, se você não ferir a sensibilidade dos humanos, eles vão te amar de volta. Tudo que você precisa passar invisível, sabe? Não seja tão mutante. Você é mutante demais, tá ligado? Fica aí sendo mutante na frente das outras pessoas. Sabe? Seja um pouquinho menos. Deixa pra ser mutante no quarto, sabe? Seja mutante longe dos olhares das pessoas pra não ofender ninguém. Porque a gente não quer ofender as pessoas, né? Entendem porque eu não gosto de Xavier? Magneto sempre teve certo. E aliás, Ciclope também. Enfim, ao final do episódio, a gente tem o Magneto. Ele podia ter matado geral, ele podia ter matado o sujeito que tirou os poderes da Tempestade, porque ele percebeu que tipo, esse negócio de agir pelo sistema, você pode agir pelas regras sem ainda se ferrar, meu amigo. Você pode ser um mutante de boas, um mutante que não ofende a sensibilidade dos outros, e ainda terminar sendo caçado, ainda terminar sendo morto. Do mesmo jeito que você pode ser um homem negro, tá pagando suas contas, sabe, vivendo sua vida, sendo uma pessoa de bem, não desrespeitando nenhuma lei, e terminar sendo fuzilado pela polícia. Do mesmo jeito que você pode ser uma pessoa gay que tipo evita ao máximo dar pinta na frente das outras pessoas e ainda assim terminar sendo espancado. E às vezes ninguém é, sabe? Alguém só achou que você não parecia hétero o suficiente, sabe? O sistema não é seu amigo, o sistema não vai te proteger, e você tentar operar abaixo do radar, só invisível, não vai te salvar de absolutamente nada. Tá ligado? Eu não sei, como o Magneto estava na abertura desse episódio, eu imagino que ele vai ficar em definitivo do lado dos mutantes, até porque eles acabaram de perder a Tempestade, né? Mas, inclusive isso é muito interessante, como eu disse, ela parece que vai ser o nosso olhar, e agora ela vai ser o olhar de uma pessoa vendo o grupo ao qual ela pertenceu, sofrendo preconceito, enquanto ela própria é uma mulher negra, portanto vítima de preconceito. Ela só vai sofrer um novo tipo de racismo agora.
Supondo que ela vá continuar... A gente não sabe pra onde ela foi. A gente não sabe se ela vai pra uma jornada pelos Estados Unidos, tal qual Hal Jordan, quando ele precisava encontrar a si próprio, né? Ou se ela tá voltando pra África. Mas seria interessante ver ela convivendo em solo americano, tentando, sabe, aprender a ser humana normal, até o inevitável momento que ela recuperar os poderes dela, né? Que tomara que seja logo. A cena, inclusive, a cena dela ouvindo um trovão e se assustando pela primeira vez na vida, rapaz, que coisa mais linda. E essa cena me remeteu muito a uma cena do X Factor, logo depois do Massacre de Mutantes, quando o Warren, ele perde as asas dele, né? As asas dele são lesionadas, são feridas a ponto de que ele tem que amputar, e ele tá inconsolável, e o médico falando, ser humano quando você já foi um mutante é tão ruim assim, porque as pessoas realmente acham que, tipo, se você conviver com uma pessoa normal é tão ruim assim, se você tiver que podar tudo aquilo que faz de você especial. E é claro que isso nunca vem da boca de alguém que é, de fato, diferente. É sempre de alguém que se vê como normal, né? Mas, enfim. De novo, é o lance da sensibilidade dessa série que eu tô batendo tecla. Porque, tipo, se continuarem nessa toada, a gente pode ter o herdeiro perfeito. Ou exatamente aquilo que a gente precisava agora no luto que a gente tá no final da Era Krakoana nos quadrinhos, né? E no fim, a gente tem o cliffhanger, né, com uma segunda Jean Grey aparecendo às portas da mansão pedindo ajuda dos X-Men. Ela é original? Mas a outra tinha memórias. Ela tinha uma memória de quando ela e o Scott eram jovens. Então, tipo, quem é original? Mas mais importante, a gente tem o nascimento, né, do filho do Ciclope com a Jean, ou com a Madeline, se aquela for o clone, né? Nathan Charles Summers. Nathan Charles Christopher Summers. Nathan Charles Christopher Summers Grey Pryor Dayspring Ascanison Cable pra encurtar. Cable. Excelente personagem, adoro Cable. Armas do tamanho de um carro popular, né? Canhões que, tipo, já vi condomínios fechados menores, né? Enfim, adoro Cable. Antes que eu me esqueça, na cena do... Não posso ter sido o único a notar. Na cena em que o Magneto vai tocar o terror contra os invasores do prédio da ONU, né? Inclusive shades de 6 de janeiro, 8 de janeiro no nosso caso, né? Mas enfim... Usa os metais próximos para canalizar a energia da tempestade. Para isso, ele pega o metal e junta na forma de 7 espadas. Se você manja de tarô, e não me perguntem como, apesar de eu já ter contado essa história várias vezes, né, como eu aprendi antes dos 10 anos de idade a tirar tarô, o 7 de espadas no tarô é uma carta a respeito de... fala sobre mentiras. Seja você... mentindo, sejam pessoas mentindo pra você. Existe uma teia de mentiras sendo feitas e essa carta meio que simboliza isso. Uma teia de mentiras sendo mantida, mas uma teia frágil que pode desabar a qualquer momento. No momento em que o Magneto usa 7 espadas contra um bando de racistas preconceituosos que invadiram um prédio público movido por racismo, movido por mentiras supremacistas da pior natureza. Mas vamos tirar a política dos nossos gibizinhos, certo? Por fim, antes de terminar este vídeo, porque ele já está gigante, enfim, o próximo episódio, antes de partirmos, antes de terminarmos este vídeo, porque ele já está gigante, o próximo episódio vem na próxima quarta, dia 27, e ele é intitulado Fire Made Flash. Madeline Pryor, Fênix. Só dando uma olhada nos próximos episódios. O episódio 4 se chama Motendo, Life Death Parte 1, não faço ideia. Remember It, Life Death Parte 2, Bright Eyes. E os 3 últimos são um episódio em 3 partes chamado Tolerance is Extinction. Só quis comentar os títulos porque não dá pra tirar nenhuma conclusão a partir deles, exceto o próximo título. Mas quem viver, verá.
Eu vou fazer videozinhos toda semana falando dos novos episódios. Esse aqui foi mais um apanhadão. Os próximos vão ter provavelmente uma estrutura mais de olha. Então no episódio aconteceu isso, isso e isso. E relacionando os episódios. Esse aqui foram mais eu querendo tirar do peito as minhas impressões desses 2 primeiros episódios, de como eu estava redondamente errado. Essa série vai ser muito legal. Eu vi gente reclamando da animação, foda-se, eu achei lindo, todo mundo com uma cara linda, toda uma nova geração que vai ter crush na Vampira, ou no Gambit, dependendo das suas preferências, you do you. Eu tô muito animado. Era bem o que a gente precisava agora, agora que tipo, a festa que era Krakoa virou um funeral, né? Virou um enterro. Essa festa virou um velório. Enfim, é isso, crianças. Fiquem bem, Krakoa Forever, leiam X-Men, leiam meu blog, se inscrevam no canal, deixem comentário, tudo isso que eu tenho que falar. Mais um gole do meu Nescafé. E tchau! Sweet. A wooden gun. He tricked me with a wooden gun.